está começando mais um TVT. No programa de hoje, vamos falar sobre as mudanças no Código Civil em relação à guarda compartilhada. Antes, quando um casal se separava ou divorciava e possuía filhos menores, era comum o juiz optar pela guarda unilateral. No entanto, com as recentes alterações, agora é a guarda compartilhada que passa a ser regra, quando não há acordo entre os pais. A equipe do TVT foi às ruas saber qual a opinião do público e as principais dúvidas em relação ao assunto. O que você sabe sobre a nova lei da guarda compartilhada? Realmente eu estou meio por fora do assunto. Olha, eu não sei muitas coisas, mas o que eu entendo é que os pais eles vão dividir as responsabilidades do filho e também combinar entre eles. É diferente do que a lei simplesmente decidir quantos dias fica com o pai, quantos com a mãe. Eu sei que agora foi alterado recentemente que essa lei compartilhada agora beneficia tanto o pai quanto a mãe, que o pai antes era mais deixado de lado. E agora a criança também pode ser ouvida, uma coisa que era muito pouca antigamente. Eu acho que a lei da guarda compartilhada é importante porque tanto o pai quanto a mãe devem ter direitos iguais de passar tempo com os filhos e participar da criação deles. Eu sei muito pouco, né? Eu sei que houve uma mudança, que agora ambos os pais, né, são responsáveis em igualdade de condição pela criação do filho, pelas despesas, pelo tempo de dedicação ao filho. E me parece que isso é positivo, né, para a criança. Meus pais são separados e eu vivi isso na infância. Então eu acredito que é super importante passar por isso. É necessário essa vivência de ter uma convivência com o pai, com a mãe. Então eu acho que isso reflete muito futuramente. Pensando no psicológico da pessoa, é necessário, é legal e eu apoio essa causa. Para esclarecer as mudanças da Lei da Guarda Compartilhada, trouxemos ao estúdio o professor universitário e advogado familiar João Batista Araújo Júnior. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Quais razões levaram a essas mudanças na questão da guarda dos filhos em relação ao que era previsto pelo Código Civil anteriormente? Existem pesquisas que demonstraram ao longo dos anos que para o filho é muito melhor ter um sistema que compartilhe a convivência do que ter um sistema que só o pai ou a mãe fique com ele. Então, desde 2000, mais ou menos 2000, 2002, começaram esses estudos no Brasil para elaborar uma forma de ter uma divisão mais justa. Quando se fala em regulamentação de guarda dos filhos? É só se falar nisso quando o casal vai divorciar e separar. Porque antes disso, essa convivência é comum dentro do casamento. Ou de pessoas que não são casadas, o marido, o homem e a mulher não são casados, que precisa ter uma regulamentação judicial. É muito importante regulamentar judicialmente com quem fica a criança, com quem não fica, para ver direitos de convivência e coisas do gênero. Professor, estatísticas do IBGE, com base em informações do Registro Civil de 2013, apenas 7,73% dos filhos de casais separados vivem sob regime de guarda compartilhada. Na maioria dos casos, 85% a criança ainda fica com a mãe e em 5% com o pai. Na guarda compartilhada, o filho ficará um dia com o pai e o outro com a mãe? Essa estatística que fala é uma estatística que convive com a realidade. Não que a mãe tenha direito a ficar com o filho, mas é natural, uma tradição, a mãe ficar com o filho quando o casal se separa. Na guarda compartilhada, ela vai não traduzir isso um dia com a mãe, um dia com o pai. A ideia é que nesse período de 30 dias, vamos pensar em 30 dias, há uma divisão igualitária entre o pai e a mãe. Não necessariamente um dia com o outro. Óbvio que a criança vai ter que ter uma residência, ou a da mãe ou do pai. Só que ao longo desses 7 dias, se redistribui ele. Não há uma regra, um dia sim, um dia não. Mas a ideia é residência com a mãe ou residência com o pai, e o restante do dia da semana, uma divisão de contato maior, mas sem especificar dia sim e dia não. Professor, e nesses casos de guarda compartilhada, há alguma situação em que o pai paga ou deveria pagar pensão para a mãe? Isso é uma confusão muito grande, que acha que com a guarda compartilhada se evita o pagamento da pensão. É errado pensar assim, porque vamos pensar em ser 15 dias para um, 15 dias com o outro. Se a mãe não tem condições de cuidar do filho nesses 15 dias, ela vai receber pensão para o filho para cuidar dos 15 dias que estão com ela.
Obviamente, no sistema contrário, que ela ficaria 30 dias com a criança e o pai só aos finais de semana, o valor da pensão alimentícia é bem maior. Então, há uma diminuição, mas não é categoricamente falando que sempre vai diminuir. Vai sempre existir um pagamento. Pode ser que diminua, pode ser que não, vai depender muito do caso concreto. E professor, nós sabemos que a lei existe, mas na prática ela realmente acontece? Olha, em 2008, quando foi introduzida no Brasil a guarda compartilhada, de lá para cá, vamos falar aqui por Ribeirão Preto, foram poucos os casos que teve no judiciário uma sua efetivação. Porque a guarda compartilhada, eu costumo brincar, o pai e a mãe têm que se dar muito bem. E se eles não se dão bem, é muito difícil na prática desenvolver a guarda compartilhada. Para os filhos é o melhor sistema de guarda, porque para os filhos não vai ter uma diferença do que é o pai e a mãe estando separados. Mas na guarda compartilhada, se esse pai e essa mãe não conversam, não há o diálogo, é muito difícil que isso ocorra com tranquilidade. Então, isso afasta muitos dos casais terem lá atrás, em 2008, ter promovido essa alteração. Acontece que agora, com a mudança que teve nesse ano, final do ano para este ano, vai tornar meio que obrigatória essa colocação. Então, eu acredito que a mentalidade dos pais vão ser mudadas com essa nova lei que vai, entre aspas, obrigar a ter o sistema de guarda compartilhada. A guarda compartilhada traz alguma consequência ruim para a criança? Não, ao contrário, bem melhor. Porque aí o filho vai ter mais contato com o pai do que, vamos pensar na forma tradicional, que a guarda é da mãe e o pai visitando ou tendo o filho em companhia. Tradicionalmente, o pai veria esse filho de 15 em 15 dias. Na guarda compartilhada, vai ser diário essa conduta. Ou melhor dizendo, de repente, é o pai que leva na escola e devolve na casa da mãe para ele dormir, é o pai que busca uma atividade extracurricular. Então, o contato do pai, nem que seja de levar da casa para a escola, da escola para casa, uma coisa que jamais aconteceria na guarda tradicional, que seria a mãe com a guarda. Então, para o filho só tem vantagens. O problema é na prática a gente verificar isso. Porque, repetindo, se esses pais não entrarem em comum acordo, o sistema não vai fluir. Porque o juiz não vai determinar, olha, você pega na escola, pega no balé, pega no futebol, isso vai ficar livre esse contato. E os pais precisam estar numa mentalidade, tirar os problemas da separação ou do divórcio, botar de lado, pensar em prol dos filhos. Né? Se um pai hoje não tem essa modalidade de guarda, o que é preciso fazer? A partir de janeiro, a gente tem notícia que começaram as ações no judiciário, do pai que só não tinha direito de visita, entrando com uma ação para mudar, baseado na nova lei que diz que agora ficou a regra a guarda compartilhada. Não deu tempo de ter sentenças ainda, de janeiro até agora não houve tempo hábil para isso, mas tem que ser movida uma ação para mudar um sistema de guarda que já existe anteriormente. Ou, para quem vai decidir ainda a guarda, já faz o pedido automático da guarda compartilhada. Separamos duas perguntas de telespectadores sobre o assunto. Vamos ver? Em se tratando de guarda compartilhada, eu gostaria de saber até que ponto pode prevalecer a opção da criança. Bom, o código determina que até os 12 anos é criança, dos 12 aos 18, um adolescente. Até os 12, jamais se escuta a criança. De 12 a 18, o juiz ouve a criança. Mas a vontade dela não vai imperar sobre o sistema da decisão do juiz. Óbvio que nesse meio de tempo vai ter perícias sociais, psicológicas, para ver. Mas sempre vai preservar o melhor interesse da criança, que nem sempre é a vontade dela não querer a guarda compartilhada. Porque às vezes pela idade dela, de repente sofrendo uma alienação parental por parte da mãe, prefere ficar pela mãe. O juiz vai analisar isso e vai em cima das provas do processo decidir se vale a vontade da criança querer ficar com a mãe e não querer a guarda compartilhada. Eu acho assim, o juiz não leva muito em conta. Ele vai ver o estado do processo como um todo para decidir se muda ou define a guarda compartilhada. Até porque às vezes tem casos, porque eu já meio que passei por isso, mas às vezes tem casos que às vezes o pai coloca na cabeça da criança, não, é melhor você ficar comigo, ou não, é melhor você ficar com a sua mãe. E às vezes a criança, ela fica meio confusa. Sem querer do pai falando isso da mãe ou querendo. A gente percebe que tem mães ou pais. A gente fala mães porque as mães normalmente têm na pesquisa a maior a guarda, né? Então a mãe costuma falar na cabeça, direto ou indiretamente, a filha vai para o juiz e fala, não quero guarda compartilhada. Uma criança de 12 anos, 13 anos, tem uma fala tão eloquente assim, é muito difícil, sabe? Porque uma coisa está preparada por detrás.
Mas tem alguma tendência ainda, assim, o enviesamento dos juízes para deixar mais a guarda com a mãe do que com o pai? Do tipo, a mãe ainda tem privilégio? Eu acho que não. Eu acho assim, hoje, qualquer pessoa que demonstrar condições de ter a guarda do filho vai ter. Eu já tive casos no meu escritório em que a guarda, o juiz decidiu em favor do pai em detrimento da mãe. Porque ele averigou que naquele processo o pai tinha mais condições do que a própria mãe. Mas tradicionalmente, o que você me perguntou, normalmente o juiz, numa dúvida, deixa com a mãe. Isso que eu falar, e mesmo assim não houve a criança em nenhuma situação. Nesse meu caso, não houve, que todos eram menores de 12 anos. Mas mesmo ouvindo, o juiz vai levar muito em conta e vai analisar mesmo o processo como um todo. E há casos em que não fica nem com o pai e com a mãe. Se o juiz entender que a mãe não tem condição e o pai não tem condição, atribui a guarda para uma terceira pessoa. E tem alguma situação que o pai tem alguma vantagem para ficar com a criança ou não? Não, igualitário. Há um dito popular que quem tem dinheiro fica com a criança, isso é conversa fiada, não existe isso não, tá? É quem melhor dá condições ao filho de ter uma vida social agradável, com segurança. É óbvio que leva em condição onde que mora, as condições da moradia, aspecto social do pai e da mãe, o tempo disponível que o pai e a mãe têm. Esses fatores que vão levar em conta para o juiz determinar isso. Mas apenas em casos extremos que uma terceira pessoa ganha a guarda da criança. Nós aqui em Beirão teve um processo em que o juiz percebeu que a mãe passava por um problema psicológico e o pai com problemas de álcool. E os dois queriam a guarda do filho. Então o juiz preferiu dar para a avó materna até que os dois se cuidassem. Então normalmente é casos extremos em que vai para um avô, normalmente são os avós, mas é extremo mesmo. Vamos para a segunda pergunta do telespectador. A partir de quantos anos a criança influencia na decisão do juiz? Até os 12 anos o juiz não escuta. A partir dos 12 aos 18 o juiz escuta, mas não levando como regra absoluta para decidir. Professor João, mais uma vez obrigada pela presença ao estúdio. Muito obrigada. Ficamos por aqui, até o próximo TVT.